Olá, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Rodrigues. Eu sou um dos convidados aí a participar do nosso congresso online de musculação. Muito contente em estar podendo participar desse grande evento que conta com um grande número de profissionais de grande renome dentro da área do treinamento de força, da parte de consultorias, treinamentos, assessorias, enfim. Bom, o nosso tema hoje é sobre hipertrofia. Muito se fala sobre hipertrofia, porém, muitos segredos ainda não foram revelados sobre essa grande questão. Muito se busca, mas pouco se sabe. Mas será que pouco se sabe? Então a gente vai aliar a ciência junto ao nosso trabalho para ver como a literatura científica pode nos ajudar a conseguir essa grande e desejada hipertrofia muscular. Antes disso, eu vou me apresentar um pouco para vocês. Eu sou graduado em Educação Física pelo Centro Universitário do Norte, no caso Uninorte, aqui no estado do Amazonas. Eu sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unilassalle, também aqui no estado do Amazonas. Eu estou cursando a minha segunda especialização, que é em Biomecânica, pela Universidade do estado do Amazonas. Eu também curso meu mestrado simultaneamente à minha segunda especialização, que é na Espanha, na Universidade Europeia do Atlântico, mestrado em Atividade Física e Ciências da Saúde. Hoje eu sou docente da Universidade Federal do Amazonas, dentro da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Também sou docente do Centro Universitário do Norte, a instituição onde eu me graduei. Eu sou também professor do curso de pós-graduação do GANEP, que é voltado para profissionais da área da saúde. Eu sou personal trainer, trabalho principalmente com emagrecimento, voltado também o treinamento para hipertrofia. Eu sou consultor esportivo de atletas de alto rendimento, de lutadores e de atletas de endurance, triatletas, Ironmans, fundistas. Eu também sou dono da B. Rodrigues Consultoria Esportiva e também sou amigo e assessor do Rodrigo Lopes, que é o dono da Flama Assessoria Esportiva. Perfeito? Então, vamos saber o que a ciência nos mostra sobre isso. Para quem busca hipertrofia muscular, é muita informação, né? Nós temos os blogs, nós temos as revistas, nós temos as mídias sociais, mas nós temos uma coisa que poucas pessoas procuram, e é um grupo bem seleto de profissionais que estão sempre indo a esse banco de dados, chamado PubMed. O PubMed é hoje o maior centro de dados online para quem quer entender sobre treinamento e alguns outros pontos, mas sempre fundamentado na literatura científica. Então, dentro do PubMed, eu vou falar várias variáveis intervenientes ao treinamento de força, que depois vocês vão encontrar esses artigos científicos lá. Perfeito? Então, já estou dando a localização para vocês e vocês vão exatamente beber água diretamente da fonte. Então, quando a gente fala em hipertrofia, começar a treinar um cliente, começar a buscar hipertrofia, a gente precisa partir de um ponto. Qual ponto seria esse? O primeiro ponto seria a avaliação física. A avaliação física é extremamente importante quando você busca qualquer resultado dentro do treinamento de força e principalmente a hipertrofia muscular. Se você não sabe de onde você está saindo, dificilmente você saberá para onde você está indo. Então, sempre tenham em mãos a avaliação física de vocês. Se você é um personal trainer, faça a avaliação física dos seus clientes. Se você é apenas um praticante de treinamento de força, faça a sua avaliação física. Exija que o seu personal trainer ou o seu professor ou a academia onde você pratica seu treinamento faça a sua avaliação física a cada 90 dias para que você saiba como que anda os seus avanços ou não. A gente precisa ter esses dados em mãos. Então, dentro disso, a gente precisa saber qual é a situação do seu cliente ou qual a sua real situação. Então, a gente precisa de, antes de qualquer coisa, avaliações específicas. Essas avaliações específicas é que vão nos nortear quanto a qual caminho nós vamos pegar. Porém, sem a avaliação física, um dos grandes problemas é a falta de confiança no trabalho. Como assim a falta de confiança no trabalho? Imagine
que se você não tem os dados dos seus clientes ou os seus dados sobre as suas mãos, como você vai manipular todas essas variáveis? Como você realmente vai saber ou vai interpretar aqueles dados e pegar aqueles números e transformá-los em treinamento? Então, a gente precisa dessas avaliações específicas. A gente precisa fazer uma anamnese, a gente precisa das avaliações de medidas antropométricas, a gente precisa das avaliações de composição corporal, a carta somatória. A carta somatória, ela é muito importante. Muitas pessoas não dão tanto valor à carta somatória, só que, exemplo, se você é um rapaz que tem poucas chances de ganhar massa muscular, você pode ganhar massa muscular sim, porque você tem músculo e se estimular de forma correta, ele vai desenvolver. Porém, nós temos alguns tipos físicos que não vão ser bem desenvolvidos. Nós temos 3 tipos físicos, o meso, o endo e o ectomorfo. Então, a partir dessa carta somatória, a gente vai saber ou a gente vai poder interpretar os dados e aí dizer se você vai conseguir ou não ter grandes evoluções hipertróficas. Imagine Gisele Bündchen, ela, modelo de passarela, com aquele biotipo, bem longilínea, se ela quisesse ou fosse convidada para desfilar no Unidos da Tijuca, no Carnaval do Rio de Janeiro. E ela precisaria ganhar muita massa muscular para ficar igual aquelas musas do Carnaval. Será que ela realmente conseguiria ficar daquele tamanho? Será que ela ia conseguir ter grandes ganhos hipertróficos? Então vamos ao inverso. Será que grandes musas fitness, como por exemplo a Graciane Barbosa, conseguiria se tornar uma modelo de passarela? Será que ela conseguiria emagrecer a certo ponto de chegar naquela estrutura física longilínea? Então a carta somatória nos dá essa informação e a partir disso é que a gente começa a trabalhar com o nosso cliente ou você começa a trabalhar em você com a ajuda do seu personal, do seu professor. A gente também tem os outros testes, como os testes físicos de força, de resistência muscular, de flexibilidade, de equilíbrio, que são todos muito importantes, porque dentro do treinamento de força, você precisa trabalhar essas valências físicas. Não necessariamente você vai fazer um único tipo de treino, pelo contrário, para que a gente ganhe hipertrofia, a gente precisa sempre quebrar o equilíbrio muscular, a gente precisa sempre quebrar a homeostase. O processo da hipertrofia muscular, dentro de uma sessão de treinamento, ele começa a partir do momento em que você aquece a sua musculatura. Ainda nós temos alguns números cabalísticos quanto ao ideal de aquecimento para o treinamento de força. Muitas pessoas falam em 2 séries de 15, 2 séries de 20 repetições, mas teria então uma intensidade adequada para que você aquecesse, para que você faça esse trabalho de aquecimento da musculatura? E a literatura científica já nos mostra que sim, segundo a tabela de Bolchat, 20% do peso corporal, entre 20% e 30%, é sempre o mais indicado para que você comece um trabalho de aquecimento. Nós já temos achados na literatura científica, para pessoas com grande grau de treinamento, que elas simplesmente não precisam fazer aquecimento da musculatura específica. Sim, isso já consta na literatura científica. A gente chama isso de potencialização pós-ativação. O que seria a potencialização pós-ativação para quem deseja ter grandes ganhos hipertróficos? Isso se encaixa principalmente para atletas ou clientes que já são um nível mais avançado. Você faz um aquecimento a 90% de 1 ARM, ou seja, de uma repetição máxima. Mas, professor Bruno, isso não seria perigoso a nível de lesão muscular, lesão articular? Se você tem um cliente em nível avançado ou um atleta, ele tem um conhecimento corporal muito grande. Logo, dificilmente haverá ações compensatórias aonde ele realmente irá se lesionar. Então, esse tipo de aquecimento não é interessante para quem é iniciante ou para quem é intermediário. Então, como nós estamos falando de hipertrofia e a busca da hipertrofia ela pode iniciar inclusive no aquecimento,
Então a gente utiliza essa estratégia para pessoas que são de nível mais avançado ou atletas mesmo do esporte, do bodybuilder e afins. Nós também temos achados na literatura científica que você não precisa aquecer com esse alto percentual de RM. Você pode simplesmente incluir uma única série de 30% de um RM que você vai ter bons ganhos hipertróficos. Como que acontece isso? Você colocando 30% de um RM e realizando essa série até a falha muscular concêntrica, até você não conseguir realizar um outro número à frente. Por exemplo, se você está fazendo 30, 31, 32, na 33ª repetição você não vai mais conseguir realizar, você chegou à falha concêntrica. Poxa, professor, mas 30 é um número de repetições muito alto. Sim, para 30% de um RM, esse número vai ser o mais próximo que a gente pode chegar. Pode ser que seja mais ou pode ser que seja menos. Vai depender do nível de treinabilidade de cada cliente seu. Então, a partir desses 30% de um RM, você já consegue, durante o seu treinamento, ter bons ganhos hipertróficos. E isso não é medido através de fita, isso é medido através de ressonância magnética. Padrão ouro do treinamento. Através da ressonância magnética você vê o aumento da área de secção transversa do músculo e isso está ligado diretamente à hipertrofia muscular. Então a gente já sabe que dentro do treinamento, a partir do aquecimento, a gente já consegue ter hipertrofia muscular, seguindo algumas premissas. Perfeito? Só que, professor, você está falando de teste de um RM. Como que se faz testes de um RM? Porque para a gente saber o 30%, o 50%, o 80%, o 100%, a gente precisa saber fazer um teste de RMs. Isso é muito negligenciado dentro dos salões de musculação. A gente vai explicar agora como que a gente realiza esse teste de RM de forma bem básica, para que você saiba, ou o seu personal lhe ajude também a fazer e a saber qual o seu 100%. Tranquilo? Nós temos 3 tipos de teste de um RM, mas o que a gente vai utilizar mesmo é o teste de um RM por repetição. Por que nós não vamos utilizar os demais, como por exemplo o teste de carga máxima ou o teste preditivo de carga máxima? Porque ele toma algum tempo e eles são apenas para pessoas treinadas com nenhum tipo de lesão muscular ou nenhuma situação especial. Por exemplo, idosos, grávidas, lesionados, pessoas iniciantes, pessoas hipertensas, cardiopatas. Então, o grande grupo, realmente desses grupos especiais, não se encaixa para que a gente faça testes de carga máxima ou preditivos de carga máxima. Porém, o teste de peso de carga máxima por repetição é muito interessante e é em base dele que a gente vai trabalhar para você conseguir chegar à intensidade máxima sua ou do seu cliente. Tá ok? Então nós vamos falar do teste de carga para a gente encontrar a uma repetição máxima. Como que isso vai acontecer? Imagine que você tem um cliente que já treina, ou seja, ele tem que ter pelo menos 3 meses de treinamento. Por que a partir desse tempo, professor? Porque até 3 meses de treinamento, o seu cliente não precisa chegar à falha máxima. Ele só precisa ter mudanças de estímulos para que ele comece a melhorar o padrão motor e ter boas adaptações neuromusculares para que ele consiga, então, dar prosseguimento ao treinamento dele. Então, digamos que o seu cliente já tem mais de 3 meses de treinamento, já está passando por um bom período de adaptação e agora a gente vai começar a intensificar o treinamento dele, ele busca hipertrofia muscular. Como que nós vamos trabalhar em cima da hipertrofia muscular sobre uma RM? Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a zona de treinamento para que nós treinemos para a hipertrofia é de 70% a 85% de uma RM. Perfeito. Anotem esses dados, peguem a calculadora
porque agora nós vamos fazer cálculos. Sim, todo personal trainer precisa fazer cálculo. Isso não é privilégio das pessoas que fazem faculdade de exatas. Ciências da saúde, ciências biológicas também fazem cálculos. Então pega a sua calculadora e vamos a um exemplo muito prático. Digamos que o seu cliente já ganhou altos níveis de força e você quer tirar um RM no supino. Normalmente, a gente coloca uma carga através do que nós chamamos de feeling, ou seja, através do que a gente sente que ele vai conseguir realizar com uma certa dificuldade e a partir desse número que a gente vai fazer um cálculo. Por exemplo, normalmente, para ele fazer de 8 a 10 repetições máximas, onde ele chegue à falha, ele utiliza cerca de 50 quilos, contando com o peso da barra. Digamos que a gente quer encontrar uma RM dele, o 100%. Então a gente faz ele realizar o supino, só que com uma carga um pouco maior. Digamos que nós colocamos para ele 70 quilos, contando com o peso da barra. Ele começou a realizar o teste e, quando chegou na 5ª repetição, ele realizou. Para passar para a próxima repetição, no caso a 6ª repetição, ele não conseguiu realizar. Ou seja, ele fez apenas 5 repetições máximas. Segundo o protocolo de Bochat, 5 repetições máximas é o que é equivalente a 1,16. Então vamos fazer cálculos. Pega a sua calculadora e coloque 70 quilos, que foi o peso que ele utilizou, vezes 1,16, que é equivalente a 5 repetições máximas. O resultado será de 81,200, ou seja, se a gente arredondar, ele conseguirá fazer apenas uma única repetição com 81 quilos. Ele não conseguirá fazer a segunda repetição a partir disso. Só que 81 quilos é o 100%. E a gente não quer trabalhar no 100%. Porque, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, para a gente trabalhar em percentuais para hipertrofia é de 70% a 80%. Então, digamos que nós queremos trabalhar em 70%. Nós voltamos à nossa calculadora e faremos esse cálculo. Pegamos 81 quilos vezes 0,7, que seria 70%. Então, 81 vezes 0,7, 56,7. Então, fazendo a regra do arredondamento, 57 quilos é o peso em 70% de um RM que ele vai trabalhar. Agora, uma dica super importante. Você está trabalhando na intensidade, no percentual para hipertrofia, segundo o Colégio Americano. Então, se você já está nessa zona, o seu músculo está sobre 70% de tensão, que é a tensão interessante para a hipertrofia muscular. Você não precisa contar. Exatamente. Você não precisa contar o número de repetições que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o músculo, ele não sabe contar. Ele não vai entender que 10 é para hipertrofia, que 15 é para resistência muscular localizada, que 3 repetições é para força. Ele vai interpretar a intensidade e o tempo sob tensão. Então, se você encontrou o 70% de um RM do seu cliente ou o seu 70%, que é a zona que o Colégio Americano de Medicina do Esporte prega para hipertrofia, coloque a quantidade de carga e realize a série até a falha. Não precisa contar. Você, personal trainer, não precisa contar. Mas se você quiser estipular um número de carga para ele fazer, aí é uma outra história e a gente não vai ter tanto tempo para conversar sobre isso. Mas se você quiser debater, só mandar um e-mail que a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então nós já fizemos cálculos, vocês já sabem aonde encontrar a tabela de Bochat, tá na internet, coloca no Google, lá no localizador, tabela de Bochat, para um RM você vai encontrar esse protocolo. Já sabe quais cargas você vai utilizar e qual a intensidade é interessante para a hipertrofia.
por que você não precisa contar e por que ter um número pré-estabelecido de repetições não é interessante. Nós já temos achados na literatura onde pessoas que são glicoliticamente adaptadas, ou seja, pessoas de nível intermediário a atletas, não respeitam esse número exato de repetições. Por exemplo, muito se fala em número de repetições para hipertrofia, de 8 a 12 repetições. Perfeito, mas qual a intensidade? Eu acabei de ensinar para vocês a intensidade que você vai trabalhar. Essa intensidade que você vai trabalhar não precisa ter um número exato de repetições. Como eu disse, o músculo não conta, ele entende tempo sob tensão. Mas e se você quiser colocar um número pré-estabelecido de repetições para que você trabalhe hipertrofia muscular? Se o seu cliente ou se você for uma pessoa extremamente adaptada glicoliticamente, você pode fazer números altíssimos de repetições. Ou seja, você fez 10 repetições, você fez 8, você fez 9 repetições, porém a carga é muito elevada. Se você não sabe qual é a intensidade, você provavelmente pode até estar trabalhando a 90, 95% de um RM. E segundo o Colégio Americano, essa intensidade é muito mais interessante para quem quer ganhar força muscular do que quem quer ganhar hipertrofia muscular. Mas quem treina força não hipertrofia, pelo contrário. Quem treina força também hipertrofia. Só que se a gente quer hipertrofiar, a gente precisa tirar o máximo dessa estratégia. A grande sacada para você trabalhar com hipertrofia muscular é você, acima de tudo, entender o processo de contração muscular. Ainda se fala muito através de senso comum e achismo. Então, a partir de agora, a gente vai entender como que funciona o processo de contração muscular. Se você trabalha com treinamento de força e você não sabe como que funciona o processo de contração muscular, você está perdendo um pouquinho de espaço no mercado. Esse talvez seja o seu diferencial, aquilo que está faltando para que você interprete todos esses dados que vão ser passados daqui em diante. Uma mensagem vinda do seu cérebro, que nós podemos chamar de neurônio alfa, será passado para o neurônio motor. O neurônio é a célula nervosa que é responsável por conduzir esse impulso elétrico. Chegando à base da sua célula muscular ou do seu músculo, essa informação vinda do seu cérebro, através do seu neurônio, vai chegar ao que nós chamamos de fenda pré-sináptica, que é o espaço entre o neurônio e o músculo. Chegando ali, o seu neurônio irá mandar alguns neurotransmissores para a placa motora ou a célula muscular. Esses neurotransmissores são acetilcolina. A acetilcolina vai ser responsável por causar o que nós chamamos de despolarização da célula muscular. Essa despolarização da célula muscular nada mais é do que a troca de íons positivos e de íons negativos para dentro e para fora da célula e vice-versa, numa velocidade muito rápida. Essa despolarização percorre toda a superfície da célula muscular até chegar ao que nós chamamos de túbulos T. Os túbulos T também serão despolarizados, só que por que é interessante essa despolarização chegar aos túbulos T? Porque são através deles que nós iremos chegar ao retículo sarcoplasmático. Dentro do retículo sarcoplasmático da célula muscular estão armazenados os íons de cálcio dentro das suas cisternas. Por que o cálcio é tão importante? O cálcio, senhores, sairá de dentro do retículo sarcoplasmático e será levado para dentro dos sarcômeros. O que são os sarcômeros? Os sarcômeros são as pequenas unidades contráteis que cada célula muscular esquelética tem, ou seja, cada músculo tem vários sarcômeros. O que ele vai fazer dentro do sarcômero? Ele vai se interligar a uma outra proteína chamada troponina C. Essa troponina C será responsável por modificar
a estrutura física de uma outra proteína chamada tropomiosina, e essa tropomiosina vai deixar o sítio ativo da actina disponível para que a cabeça da miosina, que é a proteína de cadeia pesada contrátil, encaixe na actina, fazendo então que haja contração muscular, encurtamento do tamanho do sarcômero. Parece ser complexo, porém, se a gente for trabalhar um pouquinho essas informações dentro da biologia, a gente vai chegar a essas conclusões. Se você não consegue interpretar esses dados, como você quer se tornar um grande treinador voltado à hipertrofia muscular? Então, se liga nessa dica. Aprenda o processo da contração muscular. Você pode voltar a esse vídeo e rever esse processo até que ele fique dentro da sua cabeça e você nunca mais esqueça. Tá ok? Quando nós estamos no período de graduação, ou para quem não é da área, não está trabalhando como profissional de educação física, entenda, nós temos algumas orientações quanto aos ganhos hipertróficos. Os princípios do treinamento nos mostram que você inicia o treinamento, a partir apenas da 12ª semana de treinamento é que você terá ganhos hipertróficos. Você tem ganhos de força mais acentuados, porém ganho irrisório de hipertrofia muscular. Nós já temos achados na literatura científica que com 20 dias de treinamento, ou seja, menos de 3 semanas, nós já temos ganhos hipertróficos. Sim, nós já temos essas informações, mas não que aqueles quadros tradicionais dos livros de fisiologia devam ser menosprezados. Pelo contrário, eles ainda devem ser respeitados porque é uma base de dados que nós temos. Porém, nós já encontramos hipertrofia muscular a partir do 20º dia. Só que muitas pessoas acreditam que a hipertrofia muscular ela advém apenas de um ponto, de uma variável de carga, de número de repetições, de tempo de descanso. Não. A hipertrofia muscular ela advém dessas variáveis intervenientes ao treinamento de força muito bem realocadas no que nós chamamos de periodização do treinamento. Mas vamos entender intrinsecamente, lá dentro da célula muscular, como que funciona o processo de hipertrofia. Imagina que você fez um treinamento de força, você vai ter algumas respostas hormonais e você vai ter algumas respostas imunes. Essa resposta hormonal fará com que você tenha aumento da produção de GH, de testosterona, de catecolaminas, de cortisol, porque o treinamento de força é um agente estressor, mas você também terá a ação de algumas células imunes, como os leucócitos, os macrófagos, os neutrófilos, perfeito? Então, de forma mais simplificada, a ação hormonal fará uma cascata de reações. O GH produzirá o que nós chamamos de IGF-1, o fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1, por si, fará outras cascatas de reações moleculares lá dentro da célula, ativando o que nós chamamos de eixo AKT e mTOR. O mTOR, que é muito famoso, que é o alvo da rampamicina em mamíferos. Através da ação e estímulo do mTOR, nós teremos também a ação da P70S6K e do fator de iniciação eucariótica. Esses são potentes hipertrofiadores. Eles aumentarão a síntese proteica. Aumentando a síntese proteica, você terá posteriormente a tão sonhada hipertrofia muscular. É um processo que parece complexo? Sim. A fisiologia já não conseguia mais explicar para a gente. A bioquímica veio para nos auxiliar, porém, a biologia molecular é que vem desvendando todos aqueles mistérios que na década de 90 e no início dos anos 2000 ninguém conseguia explicar. Agora, você já sabe o que acontece dentro da célula muscular para que gere
esse ganho hipertrófico. Muitas pessoas acreditam ainda que a ação hormonal isolada é a única responsável pela hipertrofia muscular. Infelizmente, algumas pessoas também pregam isso, tanto dentro dos salões de musculação como nas redes sociais. A ação hormonal é um dos fatores para se ter hipertrofia muscular. Não é o único fator. Então vamos falar agora das variáveis intervenientes do treinamento de força, porque são elas as grandes responsáveis pela hipertrofia muscular. Uma das variáveis é a escolha do equipamento que você vai treinar. Ainda há muita dúvida sobre máquinas ou pesos livres. Existe um melhor? Eu normalmente falo que não existe um melhor. Você trabalhando de forma integrada entre máquinas e pesos livres, você conseguirá bons estímulos, quebrar a homeostase e conseguirá boas adaptações. Ou seja, você conseguirá fazer o seu corpo modificar a sua composição em hipertrofia muscular. Será mesmo que só o supino livre é bom? O supino na máquina não é tão interessante? Se a gente analisar a biomecânica, qual seria a probabilidade de uma elevação lateral com halteres ser menos interessante do que uma elevação lateral unilateral no pulley? A gente precisa trabalhar sempre com a biomecânica quando a gente for escolher se peso livre, se máquina. Um outro ponto muito importante, uma das variáveis mais importantes intervenientes ao treinamento de força voltados à hipertrofia é a escolha dos exercícios. Sim, a escolha dos exercícios é extremamente importante. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, no seu último posicionamento, todos devem iniciar o treinamento pelos grupamentos maiores, partindo para os grupamentos menores. Ou seja, você deve iniciar sempre o seu treinamento trabalhando grandes grupamentos como peitoral, grande dorsal, quadríceps e a partir disso partir para os músculos menores, né? Os deltoides, tríceps, bíceps, posteriores de coxa e por aí vai. Porém, existe um grande pesquisador brasileiro lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro chamado Roberto Simão, um dos maiores pesquisadores sobre ordem de exercício no treinamento de força. E nós já temos achados na literatura, através dele e do seu grupo de estudos, que para você iniciar o treinamento, você deve iniciar com a musculatura que você quer hipertrofiar. Sim, se você é um atleta, ou um iniciante, ou um praticante de treinamento de força, e tem déficit de tamanho muscular, por exemplo, de panturrilha, no treinamento de membros inferiores, você deve iniciar o treinamento pelas panturrilhas. Se você, no treinamento de membros superiores, tem um déficit de volume do bíceps braquial, você deve iniciar o treinamento pelo bíceps braquial, pelos flexores do cotovelo. Só que você sempre aprendeu que você tem que começar pelos músculos grandes e passar pelos músculos pequenos. Isso não é uma mentira, pelo contrário. Porém, em alguns casos, como esse de desnível ou de desbalanço muscular, você deve iniciar pela musculatura que você quer dar mais ênfase no treinamento. Não esqueçam, essa é uma dica super importante. Se você deixar a musculatura principal que você quer hipertrofiar como um dos últimos do treinamento, você já vai chegar a esse exercício ou esse grupamento com um alto grau de fadiga, tanto central como periférica. E isso vai fazer com que você baixe o rendimento na hora do treinamento dessa musculatura-alvo. Perfeito? Outra variável muito importante no treinamento é a amplitude de movimento. A amplitude de movimento causou e causa até hoje nas redes sociais muitas discussões e algumas até mais sérias. Porém, nós precisamos ter muito cuidado para analisar a amplitude muscular.
Nós já sabemos, as análises biomecânicas já nos mostram que trabalhar em grandes amplitudes, principalmente para músculos penados, músculos grandes como glúteo, peitoral, grande dorsal, trabalhar em grandes amplitudes é muito interessante para ativar essa musculatura e, posteriormente, ter ali hipertrofia muscular. Só que será que todos os pacientes, clientes, alunos de personal trainer estão aptos a trabalhar em grandes amplitudes? Isso é um cuidado que você deve ter desde o início do treinamento, desde quando o seu cliente ainda é um iniciante até chegar a níveis mais altos, como avançados e atletas. Nós temos hoje em dia atletas com grandes graus de encurtamento muscular e isso não pode acontecer. Então, o trabalho de flexibilidade e de mobilidade articular são muito importantes para todos os praticantes do treinamento de força, principalmente para avançados e atletas. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos de ponderação, nós precisamos analisar o movimento. Nem todo mundo está apto a fazer um agachamento profundo, né? O que nós chamamos de agachamento acima de 90 graus. Nem todo mundo está apto a fazer um supino encostando a barra no peitoral. Nem todo mundo está apto a fazer um stiff com os joelhos estendidos. Então nós precisamos ter um feeling, ter um feedback inclusive do nosso cliente ou de nós mesmos para a realização desse movimento. A análise do corpo em movimento durante o exercício é muito importante. Então você, personal trainer, fique atento à mudança postural na execução do exercício do seu cliente. Nós já temos hoje na internet alguns aplicativos que nos ajudam a analisar o movimento, a articulação, principalmente quadril, angulações. É só você ir lá aonde você compra os seus aplicativos, na Play Store, você vai encontrar vários aplicativos. Então, temos muita coisa interessante na internet. Procure aí, se liga nessa dica. Outra variável muito importante é a velocidade de movimento. Em algumas academias que já trabalhei, eu sempre via na prescrição o tempo de execução. Qual era o tempo de execução? Moderado. O que seria um tempo de execução moderado? Nunca ninguém conseguiu me passar. Porém, nós já temos alguns tempos de execução muito bem integrados na literatura científica. Por exemplo, tempo de execução do trabalho do seu cliente numa puxada para frente. Você vai utilizar o tempo de execução 2-0, 2-0. Professor, o que seria um tempo de execução 2-0, 2-0? 2 seriam 2 segundos na fase excêntrica. A fase excêntrica é a fase onde você vai a favor da gravidade. O 0 seria não ter tempo de transição da fase excêntrica para a fase concêntrica. Seguindo, o número 2 seria 2 tempos na fase concêntrica, que é a ação contra a gravidade, seguido de um outro 0, que seria novamente não ter tempo de transição da fase concêntrica para a fase excêntrica e você retorna todo esse processo. Então, todo exercício deve ser realizado em 2-0, 2-0? Não. Você, personal trainer, tem que modificar essa velocidade de execução do exercício para que você quebre a homeostase do seu cliente e, através disso, você consiga novas adaptações. Aprenda uma coisa. Cada vez que você vai subindo o nível de treinamento, você vai se tornando uma pessoa mais treinada. Quanto mais treinada é a pessoa, menos treinável ela é. O que isso significa? Mais difícil serão as adaptações que ela vai ter. Por isso, é muito importante trabalhar de forma integrada todas essas variáveis. E o tempo de execução do movimento é uma delas e uma das mais importantes. Quantidade de séries. Séries únicas, múltiplas séries. O que nós já sabemos? O que a ciência já nos mostra? Nós temos alguns achados na literatura científica que uma única série
é responsável por ocasionar adaptações musculares e inclusive hipertrofia em alguns dos sujeitos das pesquisas. Porém, a maioria desses sujeitos eram sujeitos destreinados ou iniciantes. Então, nós podemos utilizar esses dados com sujeitos iniciantes, pessoas que nunca praticaram treinamento de força e não têm muito tempo, por exemplo, para dedicar ao treinamento. A gente já sabe que com uma única série de exercício para pessoas iniciantes, ele já consegue ter bons ganhos hipertróficos, já consegue ter boas adaptações musculares. Mas isso é até um certo tempo, 2, 3 meses. A partir disso, o volume de treinamento, que será uma das variáveis intervenientes que nós ainda vamos falar, vai ser muito importante para que ele continue a ter ganhos hipertróficos. As múltiplas séries já são mais interessantes para as pessoas que já têm um certo grau de treinamento. Então, séries únicas é interessante para quem já tem um certo grau de treinamento? Dificilmente isso vai acarretar em novas adaptações. Então, para iniciantes, pode sim utilizar séries únicas. Não pode utilizar múltiplas séries para iniciantes? Podemos, porém, eles têm um certo grau de limitação para ganhos, para evolução. Então, a gente precisa respeitar a progressão do treinamento. Inicia com uma, passa para 2 séries, depois para 3 e assim vai aumentando o volume de treinamento de acordo como você, personal trainer, acha que é interessante para que o seu aluno faça. O intervalo entre as séries sempre foi um grande paradigma dentro do treinamento de força. Sempre se escutou muito falar que a série ideal para hipertrofia muscular eram 3 séries de 10 repetições com 1 minuto de descanso entre as séries. Essa série ficou famosa depois do estudo do William Kramer e do Steven Fleck, lá em 1985, onde eles viram que havia maiores níveis de GH após o treino. E o GH é um hormônio do crescimento, é um hormônio que auxilia na hipertrofia muscular. Só que isso já faz um pouco mais de 30 anos. E as pessoas ainda continuam acreditando que treinar apenas em 1 minuto de descanso entre as séries é o mais interessante. É interessante? Sim, mas nós temos outras estratégias. Podemos treinar com intervalos mais metabólicos, intervalos mais curtos? Sim, podemos. O que seriam intervalos mais curtos e metabólicos? Por que esse nome? Os intervalos metabólicos têm esse nome em virtude de, na hora do treinamento, você está realizando as séries, você começa a acumular metabólitos na região aonde você está praticando, no músculo que você está exercitando. Após falha, essa pausa de uma série para outra, num período de 30 segundos, não é suficiente para retirar grande parte desses metabólitos da região. Então, você volta a fazer uma outra série, acumula mais metabólitos e pausa em virtude de falha concêntrica ou até mesmo a falha excêntrica. E os intervalos mais longos, 1 minuto e 30, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos? Sim, nós temos intervalos de 5 minutos no treinamento de força. Para que exatamente eles são interessantes? Esses intervalos maiores são intervalos que nós chamamos de intervalos mais tensionais. São interessantes para quando você treina intensidades mais altas, voltadas ao aumento, na verdade, de força. Faz um treino específico de força. Por exemplo, levantadores de peso olímpico, ao realizar uma série de LPO, dão de 3 a 5 minutos de intervalo. Isso é suficiente para que o substrato energético que ele utiliza naquela ação seja reposto. Não é interessante utilizar ele no treinamento de força voltado à hipertrofia? Sim, é interessante utilizar. É uma forma de você modificar o seu treinamento. Eles não são tão comuns dentro do treinamento de força voltado à hipertrofia, mas você pode utilizar e é uma estratégia que você deve utilizar para quebrar a homeostase do seu cliente. A última variável, não menos importante, pelo contrário, extremamente importante,
é a variável de volume e intensidade do treinamento. Muitas pessoas acreditam que o volume e a intensidade são proporcionalmente inversos. Há controvérsias e, para isso, você precisa estar muito bem antenado em como utilizar o volume e como utilizar a intensidade do seu treinamento. Como nós podemos fazer uma intermediação entre volume e intensidade? Sujeitos iniciantes não necessitam de grandes volumes de treinamento. Eles não vão ter grandes adaptações neuromusculares a nível de hipertrofia no momento inicial do seu treinamento. Porém, sujeitos com grande experiência no treinamento, níveis avançados, atletas necessitam sim de grande volume dentro do seu treinamento. É só você ir na internet, procurar no YouTube o treinamento de alguns desses grandes atletas de bodybuilder, Phil Heath, Jay Cutler. Você vai ver que o treinamento deles é extremamente volumoso. Mas por que, professor, o treinamento é tão volumoso dessa forma? É muito volumoso porque para quebrar a homeostase desses atletas é muito difícil. Então é uma das estratégias que os seus treinadores utilizam para quebrar a sua homeostase e refazer novas adaptações desses atletas. E a intensidade? Bom, normalmente nós utilizamos a intensidade através da carga de treinamento. Você vai treinar numa intensidade de 80%, de 70%, de 90%. No início da aula eu mostrei para vocês como chegar nesses percentuais, lembra? Então, a partir disso, você vai começar a prescrever a intensidade do treinamento. Então, senhores, nós falamos de todas as variáveis intervenientes do treinamento de força. Abordamos também como funciona o processo da contração e o processo de hipertrofia muscular com o auxílio da biologia molecular. Eu vou ficando por aqui. Esse curso foi uma breve revisão de tudo que nós temos na literatura científica. Mas se você quiser se aprofundar mais, é só entrar em contato com a gente. Aqui embaixo vão aparecer as minhas redes sociais. Você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, pode conversar comigo pelo meu e-mail pessoal, que também é o meu e-mail profissional. Mande suas dúvidas, mande suas dicas, suas sugestões, suas críticas. A gente aprende cada vez mais, ninguém nasceu sabendo tudo. E eu fico muito feliz em poder ter participado aqui do nosso congresso de musculação. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e aguardo vocês nas minhas redes sociais. Tchau, tchau.